E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar corrigindo o segundo simulado, certo? Foi um simulado muito bom, eu achei muito simples, né? Que são questões que vocês, são conceitos, na verdade, que vocês já conhecem. O tópico frasal, as causas e consequências, né? Questão de interpretação de texto, texto verbal, texto não verbal. A única coisa nova que tem nesse simulado é a questão das funções da linguagem, que ao decorrer das questões, ao decorrer da correção, a gente vai esclarecendo, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque os vídeos saem muito grandes e eu fico com medo de vocês não conseguirem assistir, tá bom? Então, a gente vai com a primeira questão, em que ela pede duas causas e duas consequências para cada tema. E a gente percebe que tem três temas, né? Então, o primeiro diz assim: a nomofobia no contexto mundial contemporâneo. O que é a nomofobia? É o uso excessivo de celular. É quando a pessoa ela não consegue ficar sem o celular na mão. Então, é uma questão muito atual e que corre grande risco de cair na redação do Enem ou em uma questão na prova de língua portuguesa, né? Então, a primeira pergunta, né, a primeira questão pede duas causas e duas consequências. E aí, quando eu estiver corrigindo as respostas de vocês, eu vou ver se vocês realmente colocaram causas e se realmente colocaram consequências. Por quê? Porque existem pessoas que trocam essa sequência, trocam esse significado. Então, o que eu vou avaliar nessa questão é justamente se vocês conseguem me dizer as causas e as consequências de cada problema, tá bom? Eu coloquei aqui, eu separei duas causas e duas consequências para cada tema. Para o primeiro tema, que é em relação à nomofobia, ou seja, o uso excessivo de celular, a primeira causa que eu coloquei foi a facilitação de aquisição das redes móveis. Ou seja, a gente percebe que as pessoas estão mais tempo no celular porque as pessoas estão tendo mais acesso ao celular. Ou seja, existe uma facilidade maior de comprar celular e de adquirir celulares hoje em dia do que antigamente, certo? Então, a primeira causa desse primeiro tema, da letra A, poderia ser a facilitação da aquisição de redes móveis. A segunda causa seria a ascensão da globalização, certo? A qual aumenta o desejo de estar atualizado quanto às notícias mundiais e locais. Então, a gente percebe que o tempo todo as pessoas estão compartilhando notícias, sejam elas falsas ou não, certo? O tempo todo as pessoas estão atualizadas em relação às questões de mundo, tá bom? Então, isso tudo decorre da globalização, certo? Então, a gente vê muitos jornais online, muitos blogs online que falam sobre determinados assuntos sociais. Então, a gente vê uma mudança na aquisição, né, de conhecimentos, de notícias no mundo contemporâneo, tá bom? Uma consequência desse tema seria o distanciamento da realidade, os quais tornam-se as coisas menos palpáveis e menos concretas. Ou seja, quando as pessoas passam mais tempo no celular, quando as pessoas possuem mais amigos virtuais do que presenciais, a gente vê que esse indivíduo se distancia da realidade, ou seja, do convívio social daquele espaço, né, de onde ele vive. A segunda consequência desse primeiro tema seria o aumento de distúrbios psicológicos, né, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e outros transtornos. Por quê? Porque pessoas que são ansiosas, pessoas que já têm um desequilíbrio emocional, quando elas estão muito tempo na rede social, quando elas se deparam com notícias, ainda mais no contexto do novo coronavírus, né, que a gente está vivendo atualmente, as pessoas ficam mais assustadas com as fake news, né? As fake news, elas ajudam muito nessa ascensão desses transtornos psicológicos, tá bom? A letra B
fala sobre as implicações sociais dos casos de gravidez na adolescência. É um tema também muito, muito atual, um tema muito discutido e é um tema que merece nossa atenção, tá bom? Então, a primeira causa, né, que eu listei para esse tema foi a inexistência da discussão sobre a preservação e o quão altas são as taxas de menores que engravidam. Então, a gente percebe que existe uma ausência de discussões acerca do uso correto de preservativos, existe uma ausência de discussões em relação a como é o desenvolvimento embrionário, como é que ocorre, como é que a pessoa pode engravidar, quais são os métodos eficazes ou não. Então, a gente percebe que as pessoas ainda, isso é um tabu na sociedade, conversar sobre essas questões. E que muitas vezes isso contribui para o aumento de casos de gravidez na adolescência, tá bom? A segunda causa, né, para esse tema seria o aumento de casos de estupro, né, na sociedade brasileira, que provocam, na maioria das vezes, uma alta taxa de gravidez indesejada ou precoce, certo? Então, recentemente a gente viu o caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e ela engravidou, né, de forma indesejada, claro, e bem precocemente, certo? Então, uma das causas, né, para esse tema é em relação à questão do estupro e que muitas das vezes a vítima ela não denuncia por questões de medo e de ameaça mesmo do agressor, tá certo? A consequência desse tema, a primeira consequência, seria a presença de traumas provenientes das agressões, traumas psicológicos, traumas emocionais, traumas físicos, certo? A depender da situação. A segunda consequência seria uma perpetuação de ciclos de pobreza e precariedade. Por quê? Porque meninas que engravidam cedo, meninas que engravidam de forma indesejada e precoce, elas têm que parar sua vida, se ela estiver trabalhando, se estiver estudando, para poder cuidar daquela criança. Então, consequentemente, e a depender do caso, essa vítima não tem uma renda. Então, ela passa a ter muitas dificuldades financeiras, certo? E, consequentemente, entra nesse ciclo de pobreza e precariedade no meio social, certo? O terceiro tema diz respeito aos efeitos da intolerância ao multiculturalismo, ou seja, a diversidade de culturas, certo? Existente aqui no Brasil. Então, a primeira causa que a gente poderia apontar seria a influência do sistema capitalista na manutenção de uma estrutura social discriminatória. Então, a gente percebe que o meio capitalista, ele visa o lucro, certo? E visa a obtenção de práticas, né, discriminatórias, uma vez que, historicamente, os indivíduos negros são marginalizados, ou seja, existe um grande índice de pobreza por parte da população negra, justamente por conta do contexto histórico em que essa população vive e vivia, certo? Então, hoje em dia a gente vê que com a instalação desse modelo capitalista, com a instalação desse modelo neoliberal, ocorre uma influência para essas práticas discriminatórias, uma vez que o capitalismo, o neoliberalismo, surgiram de pessoas brancas. Então, a gente observa essa questão, tá bom? Outra causa seria a preferência de culturas pertinentes à Europa ou América do Norte, certo? Então, até aqui no Brasil as pessoas valorizam muito a cultura dos Estados Unidos, a cultura da França, Alemanha. Então, e esquecem da cultura do multiculturalismo do Brasil, certo? Como consequência, né, desses efeitos dessa intolerância seria a presença de práticas de preconceitos velados no meio social, certo? Que a gente observa a todo tempo aqui no território brasileiro, tá bom? A questão 2 é a questão de interpretação, certo? Em que diz assim: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde desenvolve os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas,
que podem ser uma e tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Aqui a gente dá a referência do texto. O enunciado diz assim: no texto supracitado, predomina o texto a função da linguagem. Então, aqui a gente tem 5 alternativas, que a primeira diz assim: predomina no texto a função da linguagem emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia? Não, porque em momento nenhum ele falou, né, sobre o que ele acha, o que ele sente em relação à biosfera, o que ele sente em relação ao ecossistema. Se a gente perceber, ele está dando uma informação do que seria a biosfera e como ela se divide. Então, não é algo emotivo, tá bom? Além disso, pessoal, a função da linguagem emotiva reflete o estado de ânimo do emissor e do interlocutor. Por exemplo, quando vocês falam assim para mim, ô Malu, eu tô muito feliz de estar no curso com você, por exemplo. Aí eu falo assim, meu Deus, que felicidade. Então, isso é uma função emotiva, uma função da linguagem emotiva, porque isso vai refletir o meu estado de ânimo, o meu emocional em relação à mensagem que vocês queriam passar para mim. E uma dica para vocês é que, na maioria dos textos que possuem como função da linguagem, que possuem a função da linguagem emotiva, existe a presença de sinais de pontuação, como, por exemplo, a exclamação. Então, quando eu coloco, meu Deus, que felicidade, coloco 3 exclamações, ali a gente observa uma função da linguagem emotiva, certo? Então, aqui a gente vê que não tem, né, esse sinal e não tem um estado de ânimo, certo? Do emissor para a gente, para o interlocutor, certo? Deixa eu diminuir para ver se pega tudo. Ok. A letra B fala em relação à função fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Também não, porque a função fática ela é marcada por expressões de cumprimento, despedidas, ou seja, ela está presente nas conversas de telefone, filas de bancos e outros locais. Por exemplo, quando vocês me perguntam algo no curso, no Telegram, eu mando um áudio para vocês e digo assim, por exemplo, o tópico frasal é uma ideia resumida que vocês terão que discorrer durante o desenvolvimento, certo? Então, eu estou afirmando, ou seja, eu estou marcando a expressão se vocês estão entendendo ou não, certo? Ok? Alô, vocês estão me escutando? Então, isso é uma função fática, certo? Então, a gente percebe que a letra A e a letra B não é a resposta correta. A letra C diz que predomina no texto a função da linguagem poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. Também não, certo? A linguagem poética ela é mais predominante em poemas literários. Então, a gente vê claramente que essa resposta está errada. A letra C predomina a função da linguagem conotativa. Aqui saiu conativa, mas é conotativa, tá, pessoal? Porque o texto procura orientar o comportamentos do leitor? Também não. A função conotativa, ela é também conhecida como função apelativa e está presente em propagandas, certo? Quando o comerciário ou o empresário, eles colocam propagandas que deem uma mudança de comportamento para para o consumidor, tá bom? Então, quando a gente vê, por exemplo, o carro do ovo passando na rua, quando a gente vê outra coisa que fala, venha comprar, saia de casa e tudo mais. Então, ele está apelando para você comprar aquele produto. Então, é uma função conotativa. Então, a gente vê que aqui claramente não é a função conotativa, certo? Que não está falando, não é uma propaganda, é um texto abordando o conceito da biosfera e como ela se divide. A letra E diz assim, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Correto, porque ele está dizendo a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se
desenvolve os seres vivos e divide em unidades menores chamadas ecossistemas. E vai exemplificar, ou seja, ele está informando o conceito de biosfera e dizendo a sua divisão e para que cada um serve, certo? Então, o gabarito da questão 2 é a letra E. Tá bom, pessoal? Questão fácil, fácil, fácil. A questão 3 é uma questão também muito, muito fácil. Que só pede para vocês informarem qual alternativa há palavras escritas de modo incorreto, tá bom? A primeira diz assim: o uso indiscriminado e criminoso de redes de arrasto em alto mar constitui uma ameaça ambiental preocupante. Então, se a gente analisar cada palavrinha dessa, a gente percebe que não existem palavras escritas erradas, certo? É só isso que a questão pede. A letra B diz assim: quilômetros abaixo da superfície marinha, na ausência de luz solar, animais retiram energia de orifícios vulcânicos. Então, novamente, vocês analisando essas questões, vocês percebem que não existem palavras escritas erradas, certo? A terceira diz assim: a suspensão provisória de rede de arrasto no mar profundo conta com o respaldo de países em desenvolvimento. Nenhuma palavra escrita errada. É necessária a prevenção da ocorrência de danos irreversíveis ao equilíbrio ambiental existente no mar profundo. Também não vejo nenhuma palavra escrita de forma errada. E a letra E, a gente vê. Alguns países querem restringir, então restringir no sentido de controlar, né? É escrito com G e não com J, certo? Então, a gente vê a primeira palavra errada. Expansão, no que se refere ao aumento de algo, é escrito com a consoante S e não C cedilha, certo? Então, a gente já vê duas palavras escritas erradas. Alguns países querem restringir a expansão da pesca no fundo do mar, porém, essa atividade parece ampliar-se por interesses comerciais. Então, a alternativa correta é a letra E. Restringir. Restringir, quando a gente fala em controlar algo, é escrita dessa forma, certo? E expansão, no que se refere ao aumento de algo, é escrito com S. Expansão. E não com C cedilha. Tá bom? Então, a alternativa da questão 3 é a letra E. Certo? A questão 4 é uma questão que possui um texto verbal e um texto não verbal, ou seja, uma linguagem mista, tá bom? Então, a gente vai ler esses dois textos e interpretar a questão. Tranquilo também. O texto diz assim: o chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Ou seja, ele respira a fumaça dos cigarros em que fumantes ativos, ou seja, fumantes que fumam diretamente, consumem o cigarro, certo? Até hoje discutem-se muito os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, ou seja, fumante passivo, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool, certo? Então, pessoal, o texto 2, a gente vê um fumante ativo, certo? Diretamente com um cigarro na mão, aqui um cigarro amarelo, se vocês estiverem observando. E você vê um fumante passivo. Você vê que o formato da fumaça, ela não está prejudicando o fumante ativo, mas sim o fumante passivo. Se você vê pela expressão
da fumaça, né, que a Charge usou. Isso aqui é uma estratégia argumentativa, tá bom? Então, você vê também a expressão facial do fumante passivo. E olha a diferença da expressão facial do fumante passivo para o fumante ativo, tá bom? Então, isso aqui é chamado de estratégia argumentativa para reforçar o que foi dito no texto verbal, certo? Então, é de fundamental importância também que vocês saibam interpretar as expressões faciais, saibam interpretar essa comparação, né, em relação à fumaça. Olha que legal a fumaça com a cara mal, né, gargalhando, sufocando, na verdade, o fumante passivo. Então, tudo isso ajuda para a gente ter uma interpretação mais correta do texto, tá bom? Então, é importante que vocês, na hora da prova, vocês risquem isso aqui. Olha, ele tá com cigarro, esse já não tá. Olha a expressão facial desses dois. Isso aqui já é uma estratégia argumentativa para casar com o que foi dito aqui no texto verbal e, consequentemente, vocês acertarem a questão, tá bom? A letra A diz assim: a quantidade de cigarros, na verdade, o enunciado diz assim, perdão. Ao abordar a questão do tabagismo, o texto 1 e 2 procuram demonstrar que. Então, a letra A diz assim: a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendada para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. Não, porque a gente, no texto verbal, em momento nenhum ele fala de nicotina. Ele aponta as consequências que o fumante ativo ocasiona no fumante passivo e traz alguns dados, né, em formato de porcentagem de alguns países em relação a essa prática. Então, não tem nada a ver com a substância presente no cigarro, tá bom? Letra B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar a estatística de fumo passivo. Também não. Se a gente fala que o fumo passivo é a terceira causa entre as mortes do país, consequentemente ele não quer aumentar, certo? Então, essa letra A e a letra B estão incorretas. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Também não. A letra D diz assim: os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. Essa aqui é a letra correta, tá bom? Vamos ler a letra E para ver o que está errado. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante. Portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Também não. Então, a gente vê que a imagem e o texto ajudou para a gente conseguir marcar a resposta correta, certo? Então, a letra D, tá bom, pessoal? Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também são sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. E é isso que os dados mostram aqui, né? Esses dados, eles comprovam, tá bom? Questão muito, muito fácil. Questão do Enem. Questão muito boa mesmo. E assim, pessoal, segundo a teoria da resposta ao item, o TRI, é necessário que a gente acerte essas questões fáceis, porque são questões que vão aumentar nossa nota. Agora, se a gente acerta uma questão muito difícil, o corretor ele vai perceber que a gente chutou a questão e, consequentemente, vai diminuir a nossa nota. Então, é por isso que é importante fazer simulado, é por isso que é importante ler, porque a gente tem uma maior facilidade de interpretação dessas questões, consideradas fáceis, certo? A questão 5, ela pede para a gente retirar o tópico frasal de cada parágrafo desse. São 2 parágrafos, tá bom? Então, eu vou ler o primeiro parágrafo e vou informar o tópico frasal, certo? O parágrafo diz assim: é notável que a descrença nos sentimentos tidos verdadeiros vem de cedo. De fato, na infância, a criança é bombardeada por computadores, videogames e afins, que, além de a retirarem do convívio familiar, trazem a insensibilidade. Dessa forma, a vida virtual mecaniza o coração e afasta da realidade demonstrações humanas e reais de afeto, como se certas sensações perdessem a transparência. Evidencia-se a fragilidade do ser e tal vácuo sentimental será aberto pelo avanço tecnológico.
Lembrando, pessoal, que o tópico frasal ela é uma ideia resumida, uma síntese do que vai ser escrito, do que vai ser explicado, do que vai ser exemplificado em cada parágrafo, tá bom? Então, esse parágrafo 1, a gente percebe que o tópico frasal é essa primeira frase. Normalmente, na maioria das vezes, o tópico frasal vem no início da frase, mas existem outros casos, como a gente vai ver aqui nesse parágrafo 2, que o tópico frasal ela não está, aliás, não é nessa questão, mas a gente vai ver ao decorrer dos simulados, ao decorrer da correção, que existem tópicos frasais que não estão no início, tá bom? Então, depende muito do modelo do parágrafo que o aluno vai fazer e depende muito da forma com que o aluno é ensinado, certo? Então, nesse parágrafo 1, é notável que a descrença nos sentimentos tidos verdadeiros vem de cedo. É o tópico frasal. E aí, depois dessa afirmação, né, dessa síntese que ele faz no início do parágrafo, ele vai explicar o porquê a descrença dos sentimentos tidos como verdadeiros começam cedo, ou seja, desde a infância. Então, ele já começa dizendo, já começa retomando a ideia do que é vir cedo, vir desde cedo, na infância. Então, ele já começa explicando essa questão, certo? O parágrafo 2 diz assim: além disso, o individualismo crescente e muito incentivado pela mídia desturpa e perverte uma série de valores. Nesse contexto, uma onda de pessimismo muito grande é espalhada sobre a sociedade. Com isso, os meios de comunicação recriam um mundo de ilusão, a sociedade do sonho, na tela da TV, no cinema e nos sites, tentando encobrir com a noção da modernidade, a mediocridade que não condiz com sua situação. Então, pessoal, da mesma forma que foi encontrado no parágrafo 1, no parágrafo 2, o tópico frasal ela também está no início da frase, e que diz assim: isso aqui é um conectivo de adição, ou seja, dá uma ideia que ele retomou, certo? Ele está acrescentando informações que foi dita no parágrafo anterior. E como a gente só retirou uma parte do texto, a gente não sabe, obviamente, o que foi que ele falou no parágrafo anterior. Mas esse conectivo, de adição, essa conjunção coordenativa de caráter de adição, ele dá uma ideia que provavelmente essa aqui seria a segunda causa, ou o segundo parágrafo da redação, certo? Então, o tópico frasal desse parágrafo 2 é: o individualismo crescente e muito incentivado pela mídia deturpa e perverte uma série de valores. Nesse contexto, ou seja, no contexto desse tópico frasal, uma onda de pessimismo muito grande é espalhada sobre a sociedade. Com isso, os meios de comunicação recriam um mundo de ilusão. Ou seja, ele está explicando o porquê a mídia incentiva o individualismo crescente, certo? Então, essa questão estava muito fácil também, tá bom? A questão 6 pede para a gente avaliar o parágrafo retirado de uma redação sobre o uso de drogas pelos jovens na atualidade. E o parágrafo diz assim: além dos aspectos psicológicos, não podemos esquecer que é a família o núcleo responsável por ministrar os valores morais, éticos e relativos à cidadania para o indivíduo. Ela também pode ser apontada, ao menos indiretamente, como um dos responsáveis pelo uso de substâncias entorpecentes. Sem dúvida, a falta de orientação adequada pode fazer com que o jovem desvirtue seu comportamento, praticando atos reprováveis aos olhos da sociedade, mas que, para ele, nada trazem de danoso. A letra A pede assim: uma excelente forma de conseguir realizar a coesão entre os parágrafos é fazendo uso dos chamados ganchos, isto é, expressões que remetem a outro parágrafo, seja ele anterior ou posterior, que seria os conectivos textuais, como nesse caso aqui, que eu expliquei para vocês, certo? Gente, a redação, o texto dissertativo é lindo demais.
Nesse sentido, responda. Existe gancho no parágrafo lido? Se houver, transcreva. Existe gancho, pessoal? Sim. Qual é esse gancho? Além dos aspectos psicológicos, a gente percebe que esse, entre aspas, gancho, ele quer remeter uma ideia do parágrafo anterior, pertinente à saúde mental. Então, quando a gente começa a ler, além dos aspectos psicológicos, a gente percebe que anterior a esse parágrafo que a gente está avaliando, ele abordou sobre questões da saúde mental, sobre questões psicológicas em relação ao uso de drogas pelos jovens na atualidade, certo? Então, esse pequeno gancho, né, além esse conectivo, certo? Nos deu a ideia de que ele já falou, né, já argumentou sobre essa questão da saúde mental, tá bom? Então, a resposta, vocês poderiam colocar essa frase que está grifada em amarelo e dizer o que foi, provavelmente, que ele citou no parágrafo anterior, certo? Questões da saúde mental. A letra B pede para a gente transcrever o tópico frasal, certo? E dizer se seu uso foi adequado ou não. Então, vamos ler o parágrafo novamente para ver onde é que está o tópico frasal. Além dos aspectos psicológicos, não podemos esquecer que é a família o núcleo responsável por ministrar os valores morais, éticos e relativos à cidadania para o indivíduo. Ela também pode ser apontada, ao menos indiretamente, como um dos responsáveis pelo uso de substâncias entorpecentes. Sem dúvida, a falta de orientação adequada pode trazer com que o jovem desvirtue seu comportamento, praticando atos reprováveis aos olhos da sociedade, mas que, para ele, nada traz de danoso. Então, a gente percebe que o tópico frasal é essa frasezinha aqui. Não... Ai, pessoal, desculpa, deixa eu apagar aqui. Não podemos esquecer... Deixa eu apagar essa parte aqui para não confundir vocês. Não podemos esquecer que a família é a família o núcleo responsável por ministrar os valores morais, éticos e relativos à cidadania para o indivíduo. E aí, depois dessa colocação do tópico frasal, ele vai dizer o porquê a família é o núcleo responsável, de que forma, tá bom? Então, ele vai trazer argumentos contra e argumentos a favor em relação a essa síntese, né, da argumentação, em relação a esse resumo que é o tópico frasal. Então, a gente vai transcrever o tópico frasal e dizer se ele foi adequado ou não. E aí, ele foi adequado ou não? Não foi adequado, Malu. Por quê? Porque a gente observa um aspecto pessoal nessa expressão aqui. Essa expressão Peraí, pessoal. Nessa expressão aqui, podemos, certo? Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo é necessário que a gente esteja na terceira pessoa e usar um aspecto impessoal, certo? Então, a gente não pode colocar podemos, fazemos, viemos, certo? Observaremos. A gente não pode colocar isso, porque isso a gente está usando a expressão pessoal. E na redação, a gente tem que sempre estar na terceira pessoa de forma impessoal, certo? Então, a gente poderia colocar, além dos aspectos psicológicos, é observável que a família é o núcleo responsável por administrar os valores morais, éticos e relativos à cidadania para o indivíduo. Não podemos... é um aspecto pessoal, certo? Então, o tópico frasal ele não está adequado justamente por conta dessa palavra. Podemos, certo? A questão 7, ela pede para a gente fazer 2 soluções detalhadas para cada tema abaixo. Eu decidi não fazer, né, não corrigir essa questão com vocês aqui, porque é uma resposta muito pessoal. O que eu vou avaliar nessa resposta da questão 7
essas soluções estão detalhadas, certo? Ou seja, se vocês respondem as 3 perguntinhas que eu pego no pé de vocês. Quem faz, como faz e para que faz. Quem faz é o agente interventor, ou seja, o responsável por fazer aquela determinada ação. Por exemplo, se o prefeito vai fazer uma obra na cidade, a gente vai uma construção de uma escola, por exemplo. Quem é o agente interventor? O engenheiro. Quem é que vai fazer a solução? Quem é que vai planejar tudo isso? O engenheiro. Então, o engenheiro ele é um agente interventor. Como em relação à criação de novas salas, em relação à criação de salas mais arejadas, de ginásio de futebol, como aquela obra vai ser feita. E a finalidade é para o quê? Uma melhoria do ensino dos alunos, uma melhoria na qualidade de vida dos alunos, uma democratização do acesso à educação por conta da população. Essa é a finalidade. Então, perceba que as propostas de intervenção, elas seguem uma lógica. Quem faz, como faz e para que faz. A gente nunca pode mudar essa ordem, porque senão fica sem sentido, tá bom? Então, o que eu vou avaliar nas respostas de vocês é justamente se vocês seguem essa ordem de quem faz, como faz e para que faz, e se vocês me apresentam a solução detalhada, tá bom? A questão 8 pede para a gente ler o texto e interpretar, certo? O texto diz assim: o chat e a sua linguagem virtual. O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer conversa. Essa conversa acontece em tempo real e para isso é necessário que 2 ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet. Basta escolher a sala que deseja entrar, identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas por assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados para a sua faixa etária, certo? O enunciado diz assim: segundo o texto, ou seja, a gente já percebe que a resposta está no texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se o uso de protocolos diferenciados de interação, ou seja, a escolha da sala, a questão do nome, certo? Então, ele está dando aqui um resumo do que o texto falou. O chat, nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva de todas essas considerações que o enunciado fez, cria uma nova forma de comunicação. Por quê? Letra A. Possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Será? Vamos ler as outras e ver o que está errado. Disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas pré-selecionadas? Não. Por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por autoridade no assunto? Não, porque aqui no texto ele diz que não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente de quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos inadequados. Então, não tem um monitoramento eficaz, né, em relação a esse recurso, certo? Seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários, que serão distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta. Também não, porque qualquer pessoa pode entrar, tá bom? Aqui ele afirma. Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando. Então, a letra C está incorreta.
Garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada participante. Também não, a gente nem fala em relação à gravação de conversas aqui no texto. Limita a quantidade de participantes conectados na sala de bate-papo, a fim de garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos. Também não. Então, a letra correta dessa questão 8 é a letra A. Possibilita que ocorra diálogo sem exposição da identidade real, porque é aquele fato que os usuários eles podem identificar-se usando uma espécie de nick, né, que é um apelido, certo? Que não oferece que o usuário ele não fale, né, quem realmente é, tá bom? Recorrer a apelidos fictícios e comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. Então, segundo o texto, certo? E segundo a essas informações no enunciado, a questão que está mais correta para a informação contida no texto é a letra A, tá bom? A questão 9 foi uma questão que muitas pessoas me perguntaram, Malu, tá sendo enunciado e tal. Mas realmente foi na hora que eu fiz, pessoal, que eu esqueci de colocar o enunciado. Mas é simples. Você só vai dizer quais são os motivos pelo qual os adolescentes usam suplementos. E a resposta está no texto. Bora lá? Uso de suplementos alimentares por adolescentes. Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, incluídos atletas competitivos cuja dieta não seja balanceada, certo? Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre os tipos de esporte, aspectos culturais, faixas etárias mais comum em adolescentes e sexo, maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas, ou seja, sejam usadas a mais do que o recomendado, tá bom? A mídia, grifar, que aqui é importante. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Então, os adolescentes eles usam mais suplementos não é por conta da atividade física, é para manter um corpo que é imposto pela sociedade, certo? Mais especificamente a mídia, né? O estímulo das mídias televisivas e mídias sociais também. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente 46 bilhões em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo, certo? Então, quais são os motivos pelos quais os adolescentes usam suplemento mais do que o recomendado? Então, a gente vai ler as questões. Eles usam porque é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente? Não, porque ele está afirmando que os adolescentes usam por mais incentivo da mídia e em relação ao mito do corpo ideal. Então, a letra A está incorreta. É estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. Esse é o gabarito da questão 9. Vamos ler as outras para ver o que é que está de errado. É indicado para atividades físicas como a musculação com fim de promoção à saúde? Também não. Ele não fala em relação à promoção da saúde e em conjunto com o uso de suplementos, certo? Direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas? Também não. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas? Também não. Certo? Então, a resposta correta da questão 9 é a alternativa B. A questão 10 pede para a gente interpretar a imagem, certo? E diz assim: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Então, a gente está vendo, entre aspas, um monstro, né?
e que remete a questões sobre o abuso sexual infantil, né? Violência sexual infantil. E o enunciado diz assim: os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora, ou seja, a comparação implícita, certo? Do pensamento para informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Não tem nada em relação às soluções do problema, né? Não está falando nada sobre isso. A letra B diz assim: denunciar a ocorrência de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia? Também não, até porque ele não especifica o sexo em que ocorre essa violência sexual infantil, tá bom? Então, só essa palavra aqui, contra meninas, já cancela a alternativa, tá bom? Dá a devida dimensão do que é o abuso sexual para a criança, enfatizando a importância da denúncia. É a resposta correta, porque quando ele diz assim, para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, ele está usando a metáfora, informando que para algumas crianças, o abuso sexual é uma questão muito complicada e que isso torna-se um pesadelo, certo? Então, ele está enfatizando a importância também da denúncia, porque aqui ele coloca um número e pede para as pessoas denunciarem qualquer caso de violência sexual infantil. A letra D diz assim: destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Não, porque quando ele diz que quando a imagem informa que para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono, ele quer dizer em relação às consequências psicológicas e a dimensão de que esse problema pode levar na vida da criança, certo? Então não tem nada a ver com questões de turno, dia, noite, tarde, não tem nada a ver com isso. Chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido para algumas crianças com um pesadelo. Também não, certo? Então, a alternativa correta da questão 10 é a letra C, ok? O texto, a questão 11 também, a gente traz um texto e vai para interpretar. Diz assim: e se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve, isso aqui é um verbo dever, certo? Acabar logo, em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Imagine pessoal, que caos, né? Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois se não há água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, o maior produtor de grãos da América Latina, em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são, hoje, as maiores consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltaria arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início do texto, o verbo dever, como está grifado aqui, contribuiu para expressar uma constatação sobre como as pessoas administrariam os recursos hídricos? Não, certo? A habilidade das comunidades em lidar com os problemas ambientais contemporâneos? Também não. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis? Não. Uma previsão trágica a respeito das fontes de água provável? Sim, porque o verbo dever faz esse papel de indicar que possivelmente a água irá acabar logo em 2050. Então, ele está fazendo uma previsão dessa escassez desse recurso, certo?
Uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira também não. Então, essa questão a gente nem caso, né, se vocês não tivessem conhecimento do que poderia significar o verbo dever, vocês conseguiriam responder só pela interpretação textual, tá bom? A questão 12 também é uma questão de interpretação, que diz assim: embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persistem e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva, ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino, ou seja, ser reaproveitado. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam e por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece que sua função é: qual é a função desse texto? Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país? Não. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado reciclável? Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras? Também não. Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras nos últimos anos? Também não. Ele só fala que, se continuar o desperdício, né, de embalagens, poderá ocorrer grande probabilidade de acidentes no trânsito. Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e segurança das rodovias? Sim. Ou seja, ele dá sugestões para usar, né, as embalagens e usar os resíduos para poder diminuir esses acidentes no trânsito, para poder diminuir esses impactos ambientais, tá bom? Então, a resposta da questão 12 é a letra E. A questão 13 diz assim: ler não é decifrar, como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Então, para acertar essa questão, o aluno deveria saber simplesmente o que é a metalinguagem. E a metalinguagem, pessoal, ela é utilizada quando se deseja falar da própria linguagem. Por exemplo, uma poesia que fala sobre uma poesia, ou um texto que comenta de outro texto, certo? Então, esse texto aqui a gente está lendo um texto em que fala sobre a leitura, certo? Então, é como se algo falasse da mesma coisa com outras palavras. Isso é a metalinguagem. Então, para responder essa questão, a gente só necessitava de saber o que é a metalinguagem, entendeu? Então, a letra A diz assim: ressaltar a importância da intertextualidade? Não, porque ela não fala sobre a questão de relacionar diversos textos. Fala sobre o processo da leitura e como isso deve ser feito, tá bom? Propor leituras diferentes das previsíveis? Também não.
Apresentar o ponto de vista da autora? Não. Discorrer sobre a alta leitura? Sim. Certo? Desculpa, pessoal. Letra E. Focar a participação do leitor? Também não. Porque aqui ela já começa o texto falando: ler não é decifrar, como no jogo de adivinhações, o sentido de o texto. Então ela já começa discorrendo sobre o ato da leitura, certo? A questão 14 é para a gente observar a imagem e fazer a interpretação. Então a gente observa um trânsito e entre essas imagens são imagens iguais, só que uma está com uma criança. Diz assim: se você não percebeu a criança aqui, imagine um trânsito. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres? Não, porque em momento nenhum a gente nota uma referência em relação aos órgãos governamentais, tá bom? Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças? Não, porque aqui ele não fala em relação à questão de acidentes, mas sim a questão da atenção ao uso de celulares no trânsito e como isso vai impactar na diminuição de acidentes, tá bom? Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel, não, porque ele chama atenção para os motoristas, tá bom? Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito. É o gabarito da questão 14. Alertar a população para os riscos da falta de atenção? Não. É mais especificamente os motoristas. E aí a população dá o sentido de algo mais geral, certo? A questão 15 é também para a gente interpretar a imagem, tá bom? E aqui a gente percebe que existe um indivíduo no meio de um círculo e que todas essas coisas são ferramentas que podem influenciar o comportamento dessa pessoa aqui, certo? Que está no centro da questão. Então, essa pessoa é caracterizada como um novo consumidor social e que essas ferramentas vão estimular o comportamento dele. Essas ferramentas são: usa novos canais online e novas ferramentas de comunicação, confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos, tende a comparar mais online do que offline, quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente, deseja uma experiência melhor online do que offline, lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts em blogs, quer suporte para encontrar pessoas que compartilham da mesma opinião. Então, a gente percebe que nessa imagem, o autor, né, ele usou ferramentas mais online do que presencial, certo? Então, a partir desse pensamento, dessa interpretação, a gente já tem como responder a questão. O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da. Então, de acordo com essas características, essa questão online, certo? Aqui também, feedback online, do que offline, certo? Blogs, que é questão online. Então, a gente percebe que é algo eletrônico, não é algo presencial, certo? Então, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da cultura do comércio eletrônico? Sim. Questão muito fácil, certo? A própria questão já está dando a resposta. Busca constante pelo menor preço? Não. Divulgação de informações pelas empresas? Também não. Necessidade recorrente de consumo? Não. Postura comum aos consumidores tradicionais? Também não, porque os consumidores tradicionais, eles optam mais por questões presenciais, certo?
e esse não. É o novo consumidor social, certo? Interprete a imagem e responda a alternativa correta. A gente vê uma família, certo? A gente percebe, né? Como eu falei para vocês na questão do tabagismo, do fumante passivo e ativo. A gente tem que interpretar a imagem por completo. Então, aqui a gente tem uma mãe chorando, se vocês percebem as lágrimas, certo? E aqui a gente vê um pai em formato de monstro. E diz assim, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então, a gente vê também os filhos chorando, certo? E só o pai que não está chorando, tá? Em formato de monstro. Então, a gente percebe que é uma violência doméstica, ok? E que essa violência ela pode influenciar no comportamento de toda a família, não só da vítima, que no caso é a mulher. E aqui está dizendo, ligue 800, e a frase aqui não dá para ler, tá bom? Mas aqui, em relação à questão, é uma informação irrelevante, tá bom? Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais, que no caso é a violência doméstica, tá bom? O cartaz tem como finalidade alertar os homens agressores sobre a consequência dos seus atos? Não. Porque aqui a gente está pedindo para denunciar e informando que quem bate na mulher, certo? Violência doméstica, machuca a família inteira. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica? Sim. Certo? É uma questão muito fácil. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressões? Não, porque aqui não tem nenhuma solução para o problema, certo? A não ser ligar, tá bom? Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica? Também não. Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica? Também não, não tem nada a ver com autoridade, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa correção do simulado. Aqui eu deixei uma frase para vocês não desistirem do sonho de vocês, por mais difíceis que eles sejam. Vou encontrar pessoas que vão dizer que não vale a pena, vou encontrar pessoas que vão pedir para te fazer outra coisa, mas se você pensa naquele curso, naquele emprego todos os dias, você se vê fazendo aquilo, não desista, certo? Tudo valerá a pena. Digo isso por experiência própria. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação às questões, em relação à explicação, podem me chamar no Telegram, podem me chamar no WhatsApp, no Instagram. Certo? Beijo, fiquem com Deus.